O arquiteto interior, uma declaração de guerra. São 3 horas da manhã. O quarto está tão silencioso que você consegue ouvir o coração mecânico do relógio tic-taqueando na parede. Mas o ritmo no seu peito? Esse é diferente. É um batimento estranho, errático, carregado de uma inquietude que você não consegue dar nome. Você olha ao redor. Tudo está perfeito. O emprego dos sonhos. A casa impecável. Um passaporte transbordando de carimbos, de Paris a Tóquio. Para todos os padrões do mundo, você chegou lá. Você venceu. Então, por que, no meio de toda essa abundância, você se sente como um fantasma assombrando a sua própria mansão? Aqui está a verdade que nunca te contaram. Você passou a vida inteira construindo uma fortaleza magnífica do lado de fora, enquanto deixava o rei interior morrer de fome no caos. Você mente para si mesmo. Acha que uma cidade nova, um novo amor ou um cargo mais alto finalmente trarão a paz. Mas você não pode fugir do homem que te encara de volta no espelho. Você carrega as suas ruínas internas até os confins da terra, apenas para descobrir que até o céu se torna um inferno, quando a sua mente é um campo de batalha. O estoicismo não é um dogma empoeirado esquecido em uma prateleira qualquer. É um código antigo. Um mapa secreto para guerreiros perdidos no nevoeiro da falsa prosperidade. Ele não te ensina a controlar o mundo, ele te ensina a governar o único reino que você realmente possui, a sua mente. Para de correr. Fique parado. Olhe diretamente para a escuridão do seu próprio peito e realize um ritual de compromisso. Escreva isto nos comentários agora mesmo: eu escolho curar minha vida por dentro. Isso não é apenas uma frase. É o rugido de um leão despertando. É uma declaração de guerra, anunciando que, a partir desse segundo, você não é mais escravo das suas circunstâncias. Você é o arquiteto da sua própria paz. A cirurgia começa agora. Lição 1: Perdão implacável, a jogada de poder suprema. Feche os olhos. Respire fundo e devagar. Você sente isso? Esse peso sufocante pressionando o seu peito? Não é a pressão do seu trabalho. Não é a fadiga nos seus músculos. É algo invisível. Um parasita espiritual, drenando silenciosamente a medula da sua vida, hora após hora, minuto a minuto. No mundo dos conquistadores, existe um segredo sombrio que poucos ousam admitir. A maioria de nós somos escravos voluntários. Olhe para as sombras atrás de você. Lá, eu vejo um homem, talvez ele seja exatamente como você, lutando para carregar um saco enorme de pedras através dos anos. Cada pedra naquele saco tem um nome, esculpido em sangue e lágrimas. Uma rocha afiada chamada a traição de um amor que morreu há muito tempo. Outra pedra pesada chamada o chefe injusto de um passado amargo. E a mais áspera de todas? Chama-se a humilhação que você suportou 10 anos atrás. Você a carrega para o trabalho. Você a leva para a mesa de jantar. Você até deixa que ela se deite bem entre você e o seu sono. Você agarra esse saco como se fosse um tesouro porque acredita que, enquanto sofrer, enquanto arder de raiva, aquele que te feriu nunca estará livre da culpa. Mas olhe mais de perto. O seu inimigo provavelmente está dormindo profundamente em uma vila de luxo, ou talvez ele até tenha esquecido que você existe. Enquanto isso, você, aquele que segura a arma do ódio, é o único que está sangrando. O estoicismo chama isso de loucura da alma. Guardar ressentimento é como beber uma taça de veneno letal e esperar que o seu inimigo morra. Isso não é justiça. É um suicídio em câmera lenta. Perdoar não é um ato de misericórdia realizado por um santo. Na filosofia estoica, o perdão é uma jogada de poder, o golpe definitivo a partir de uma posição de força. Não significa que você aceita o que eles fizeram como certo. Não significa que você os convida de volta para a sua vida. Perdoar é quando você se coloca diante daquele saco de pedras, olha nos olhos dele, calmamente, corta a corda que o prende à sua carne. Quando você perdoa, não está concedendo um favor a ninguém. Você está realizando uma cirurgia na sua própria mente para remover um tumor necrótico. Você está recuperando a energia que tem sacrificado aos fantasmas do seu passado. Entenda isto: o seu inimigo só vence quando controla as suas emoções à distância. Enquanto você estiver com raiva, ele ainda será o seu mestre. Não espere por um pedido de desculpas. A sua paz é cara demais para ficar pendurada nos lábios de uma pessoa que não se importa. Corte a corrente. Agora mesmo. Não porque eles merecem o perdão, mas porque você merece ser livre. Deixe essas pedras nas sombras de ontem. Siga em frente com os ombros leves como o vento da montanha. Esse é o verdadeiro poder de um mestre estoico. Lição 2:
Mude sua atitude, não sua localização. O mito da viagem. Você já parou na frente de um espelho, olhando fundo nos seus próprios olhos exaustos, e sussurrou: se eu pudesse apenas sair daqui, tudo seria diferente? Essa é a mentira mais sedutora que contamos a nós mesmos. Nós a chamamos de a grande fuga. Você reserva um assento na classe executiva para as águas esmeraldas de Bali ou para as ruas antigas e úmidas de Paris. Você se convence de que, simplesmente mudando suas coordenadas no mapa, respirando um ar diferente, a dor e o vazio desaparecerão como fumaça. Mas escute-me, como alguém que já observou 1000 almas perdidas, uma verdade brutal está esperando por você exatamente na esteira de bagagens. No momento em que a porta da cabine se abre, você percebe algo aterrorizante: você não viajou sozinho. Você trouxe toda a sua frota de fantasmas com você. O monstro chamado ansiedade, o medo do abandono, o auto-ódio sufocante, eles não ficaram para trás no portão de embarque. Eles foram embalados cuidadosamente nos compartimentos secretos do seu coração, infiltrados na sua mala. Agora, eles estão parados bem ao seu lado. Eles estão assistindo ao pôr do sol em uma praia tropical com os mesmos olhos vazios que você tinha naquele quarto apertado em casa. Sócrates, o mestre das verdades cruas, uma vez fez uma pergunta que desperta qualquer sonâmbulo: como você pode esperar que essas viagens ajudem, se você sempre leva a si mesmo junto? A viagem não cura a dor, ela apenas muda o cenário onde essa dor acontece. Uma mente caótica transformará um hotel 5 estrelas em uma prisão de solidão. Mas uma alma que encontrou o seu centro? Mesmo cercada por um deserto árido, ela consegue ouvir o som de uma fonte de alegria dentro dos seus próprios pensamentos. Não confunda viajar com fugir. Viajar serve para expandir seus horizontes. Fugir é uma perseguição sem esperança atrás da sua própria sombra. O estoicismo não te ensina a comprar uma passagem de avião. Ele te ensina a construir uma cidadela interior tão forte quanto uma fortaleza, que nenhuma força externa jamais poderá romper. Pare de rolar esses sites de reserva de hotéis por um momento. Em vez de perguntar: para onde devo ir para encontrar a felicidade? Fique firme exatamente onde você está. Olhe para a realidade nos olhos e pergunte: quem eu preciso me tornar aqui e agora, para não sentir mais esse desejo de fugir? A felicidade não é um destino com um código postal. É um estado de presença. Se você não consegue encontrar paz sentado na cafeteria familiar da esquina da sua rua, você também não a encontrará aos pés da Torre Eiffel. Faça a jornada mais difícil, porém a mais magnífica de todas, a jornada para dentro. Conserte sua arquitetura interna. Mude como você reage ao mundo. Forge uma atitude inabalável. Quando você fizer isso, não importará se você está em um motel barato ou em um resort de luxo, o mundo será um paraíso. Porque o único viajante que você realmente precisa enfrentar, e o único que você precisa curar, é você mesmo. Lição 3. Criando seu próprio valor, quebrando as algemas do reconhecimento. O seu senso de valor próprio sobe e desce conforme a maré digital? Seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes hoje o seu humor foi ditado por um curtir ou por um comentário de um estranho do outro lado do mundo? Olhe para o canto de um estúdio na penumbra. Lá está um jovem artista, imóvel. Seus pincéis ainda estão úmidos de cor, mas seus olhos não estão na tela. Eles estão colados em uma tela, de celular. Ontem, sua obra recebeu 1000 curtidas. Ele se sentiu um gênio, um mestre da luz e sombra, e pintou com o fogo de um deus. Mas hoje, a peça na qual ele despejou sua alma mal alcançou 10 interações. De repente, o pincel em sua mão pesa como chumbo. Ele se sente uma fraude, um fantasma medíocre sem talento real. Ele quer jogar tudo fora. O que você vê aqui? Isto não é a tragédia de um artista, é a tragédia de um escravo. Ele não é mais o mestre do seu próprio domingo. Ele entregou as chaves da sua alegria e do seu autorrespeito para as massas sem rosto que rolam o feed sem parar. Quando eles aplaudem, ele vive. Quando eles se silenciam, ele morre. Na filosofia estoica, chamamos isso de um erro fatal: construir sua casa em terreno alheio. Você gasta a vida decorando essa casa, tornando-a magnífica, mas no momento em que o dono do terreno, a opinião pública, decide mudar de ideia, ele pode destruí-la em um piscar de olhos. Você fica falido, desabrigado e em pedaços. Por que você confiaria o legado da sua vida a algo tão passageiro quanto a aprovação de uma multidão? O verdadeiro valor de um ser humano não reside em aplausos estrondosos ou críticas afiadas. Ele reside em uma fortaleza impenetrável, a integridade. É o que você faz, como você pensa e a bondade que você oferece quando todos os holofotes se apagam.
quando não há câmeras gravando e quando não existe uma única testemunha para ver. Pergunte a si mesmo, se o mundo subitamente perdesse a conexão com a internet, se ninguém soubesse quem você ainda seria gentil? Você ainda treinaria? Você ainda amaria o trabalho que faz? Os mestres estoicos nos ensinam que, quando você é pleno por dentro, seu valor é definido pelos padrões rigorosos que você estabelece para si mesmo. Esse é um reino interior que ninguém pode invadir. Quando você percebe que o talento é o ato de ser devoto a cada pincelada, e não ao número de pessoas que veem a pintura, você encontra um tipo terrível de poder, a liberdade. Pare de caçar validação externa para provar que você importa. Viva de uma forma que faça a versão mais rígida de si mesmo, aquela que te encara no espelho, balançar a cabeça em sinal de respeito. Quando você faz isso, o mundo pode virar as costas, a multidão pode vaiar ou mergulhar no silêncio, mas o seu reino continuará de pé, alto e desafiador. Você não precisa que ninguém te conceda valor, porque você é quem o cria. Quebre as algemas do reconhecimento hoje e comece a construir o seu império sobre o alicerce da sua própria alma. Lição 4. Libertando-se de maus hábitos, as correntes invisíveis. Você já se perguntou quem está realmente no comando da sua vida? Ou você é apenas um passageiro à deriva em um sono profundo, enquanto fios invisíveis manipulam cada um dos seus impulsos? Olhe para a penumbra do seu quarto ao amanhecer. Qual é a primeira coisa que você faz no instante em que abre os olhos? Não é uma respiração profunda e consciente. Não é um momento de gratidão por estar vivo. É uma mão, estendendo-se por instinto, em busca daquele brilho azul do smartphone. Naquele momento, você não está usando uma ferramenta, você está se apresentando ao seu mestre. Nós os chamamos de dispositivos inteligentes, mas a verdade fria e nua é, eles são coleiras digitais. Eles não precisam de barras de ferro para te aprisionar. Eles só precisam de algoritmos de loop de dopamina para garantir que você não consiga desviar o olhar nem por um único minuto. Mas as correntes não param por aí. Observe como você busca um cigarro no segundo em que se sente estressado, ou como devora açúcar no momento em que se sente sozinho. Você diz a si mesmo, estou apenas aproveitando a vida. Mas seja honesto, se tudo isso desaparecesse amanhã, quem você seria? Um guerreiro sereno ou um destroço trêmulo enfrentando uma crise de abstinência? Se você não consegue dizer não a uma barra de chocolate ou a uma notificação do Facebook, você não está aproveitando a vida, você está sendo governado. O estoicismo vê isso como a forma mais piedosa de escravidão. Epicteto disse uma vez, ninguém é livre se não puder comandar a si mesmo. O mundo te promete liberdade dizendo para você fazer o que quiser. Mas a liberdade de um mestre estoico é completamente diferente. É o poder de nunca ser forçado a fazer nada que a razão não permita. Deixar seus desejos assumirem a liderança é entregar voluntariamente as rédeas da sua vida para monstros gananciosos e sem mente. O autodomínio não é uma restrição chata, é a forma mais elevada de poder. Quando você domina seus instintos, você se torna invulnerável. Eu quero que você organize um golpe hoje para recuperar o seu reino. Não comece com gestos grandiosos e arrebatadores. Comece com pequenos e simbólicos ataques de guerrilha. 24 horas com 0 redes sociais. Veja como sua mente grita quando não é alimentada com sua dose diária de lixo digital. 7 dias sem açúcar. Sinta seu corpo se rebelar quando o seu prazer falso é retirado. Isso não é uma dieta ou um desafio de internet. Isso é uma auditoria da sua alma. Cada segundo que você resiste a um desejo, cada vez que você larga o telefone para encarar o vazio silencioso, você está quebrando um elo da sua corrente. Você está enviando uma mensagem estrondosa para o seu subconsciente, eu sou o mestre deste templo, não um escravo de impulsos comuns. Lembre-se, a verdadeira liberdade não é sobre quantas escolhas você tem, é sobre ter a força para recusar as escolhas que diminuem a sua dignidade. Quebre essas correntes invisíveis agora, antes que elas se transformem em aço frio e sólido. Lição 5. Abandonando o perfeccionismo, a ação é a cura. Você consegue ouvir? O grito silencioso de sonhos que apodrecem nas estantes? Existe um parasita da alma chamado perfeccionismo. Ele não te mata instantaneamente, ele drena lentamente sua força vital sussurrando no seu ouvido. Asterisco ainda não. Você ainda não é bom o suficiente. Entre comigo no quarto de um homem que conheci uma vez. Em sua mesa, repousam as canetas tinteiro banhadas a ouro mais caras, pilhas de diários de couro feitos à mão com cheiro de papel novo e uma biblioteca gigantesca dedicada à arte da escrita. Ele passou 10 anos de sua vida dissecando a prosa de gigantes, estudando cada estrutura narrativa conhecida pelo homem.
Ele tinha uma ideia genial, uma obra-prima que poderia mudar o mundo. Mas você sabe qual é a parte mais amarga? Depois de uma década, aquelas páginas continuam brancas como osso. Ele nunca se atreveu a fazer o primeiro traço, aterrorizado de que a imperfeição da realidade manchasse o brilho da ideia em sua cabeça. Ele escolheu possuir uma ilusão perfeita em vez de encarar uma realidade imperfeita. Enquanto isso, no apartamento ao lado, vivia um homem diferente. Ele não tinha canetas de ouro. Não tinha pedigree acadêmico. Toda noite, depois do trabalho, ele simplesmente se sentava e escrevia. Suas frases estavam cheias de erros de digitação, sua estrutura era uma bagunça e sua prosa era bruta e sem polimento. Mas ele não parou. Ele aceitou a tosquidão como o preço de estar vivo. E depois de um ano, ele tinha um manuscrito pronto em suas mãos, um livro com carne, sangue, alma e um batimento cardíaco. O perfeccionismo é uma *** prisão de segurança máxima disfarçada de atenção aos detalhes ***. É uma máscara que o medo usa para impedir que você dê um passo em direção à luz. Quando você espera pela perfeição, você está esperando por algo que não existe no mundo dos vivos. O estoicismo nos ensina uma lição brutal, mas libertadora. *** progresso, ***procopton***, é mais importante que a perfeição ***. Marco Aurélio uma vez lembrou a si mesmo, não espere pela perfeição da República de Platão, contente-se se até a menor coisa fizer progresso. A vida não entrega troféus para planos impecáveis deixados no papel, ela recompensa as cicatrizes daqueles que ousaram agir. Uma ação desajeitada e falha tomada hoje vale 10.000 obras-primas brilhantes que ainda vivem apenas na sua imaginação. Pare de temer os erros. Comece a temer a inércia. Porque ficar parado é a podridão da alma. A perfeição é o estado dos mortos, onde nada muda e nada cresce. A vida, por outro lado, é caos. É erro, tropeço e queda. Eu quero que você cometa um ato de sabotagem contra o seu perfeccionismo agora mesmo. Vá fazer aquela coisa com que você tem sonhado, mas comprometa-se a fazê-la. Bom. Escreva uma página de diário sem sentido. Comece um projeto com as ferramentas mais básicas. Envie uma proposta que ainda não esteja totalmente polida. Deixe o mundo ver a sua imperfeição, porque dentro dessa bagunça residem as sementes da grandeza. A ação é o único antídoto para o veneno da estagnação. Saia da prisão da perfeição para que você possa, finalmente, viver, finalmente falhar, finalmente, tornar-se a pessoa que você sempre deveria ser. Lição 6. Pare de planejar demais, comece agora, a guerra contra a procrastinação. Você sabe qual é o lugar mais rico deste planeta? Não são as minas de ouro da África do Sul, nem os cofres de segurança máxima na Suíça. O lugar mais rico da Terra é o cemitério. Porque é lá que você encontrará milhares de livros que nunca foram escritos, dezenas de milhares de empresas que nunca foram lançadas e inúmeros sonhos magníficos que morreram sendo apenas uma ideia. Todos eles tinham uma coisa em comum: passaram a vida inteira se preparando para viver. Olhe para o quarto do sonâmbulo moderno. Ele tem dezenas de cursos online que nunca terminou, planos impecáveis desenhados com cores vibrantes e um inventário infinito de condições. Vou começar quando tiver capital suficiente. Vou agir quando as crianças crescerem. Vou mudar quando o clima da minha vida estiver um pouco melhor. Ele acredita que está sendo cauteloso. Ele acha que está sendo realista. Mas a realidade brutal é que ele está construindo uma prisão de estagnação, tijolo por tijolo, usando a pedra pesada do amanhã. Nas sombras desses pensamentos circulares, um fantasma espera silenciosamente. É o fim. A morte não se importa com o quão polido está o seu plano ou com quantos cursos ainda faltam para você estudar. O tempo é um tirano que não conhece misericórdia para aqueles que só sabem esperar. Quase 2000 anos atrás, em meio ao choque das espadas e à fumaça do campo de batalha, o imperador Marco Aurélio colocou a caneta no papel para dar a si mesmo um despertar. Um grito que ainda ecoa nas almas adormecidas de hoje: não perca mais tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um. Ele entendeu que cada pensamento sobre a virtude é vazio, a menos que seja cristalizado em ação, aqui e agora, nesta exata respiração. Muitas vezes caímos no mito de que precisamos de clareza antes de começar. Esperamos por um único feixe de luz que ilumine todo o caminho antes de ousarmos dar um passo. Mas a verdade misteriosa deste universo é exatamente o oposto. A clareza não é um destino, ela é o subproduto da jornada. Ela é a poeira levantada atrás dos calcanhares de quem corre. Você nunca verá o caminho através do nevoeiro ficando parado na borda da floresta.
você só o verá quando estiver lá dentro. Agora mesmo, feche todas as abas do navegador sobre segredos do sucesso. Destrua aquele plano perfeito que você está redesenhando há 3 meses. Pare de pesquisar por mais um segundo. O estoicismo não é uma filosofia para a sala de estar, é uma filosofia para o campo de treinamento. Eu te desafio, faça uma coisa, apenas uma, que você vem adiando porque não estava pronto. Faça de forma bruta. Faça de forma desajeitada. Faça de forma imperfeita. Envie aquele e-mail, pegue o telefone ou escreva a primeira página. Porque a vida só começa de verdade quando o planejamento termina e a ação assume o trono. Não seja a pessoa mais rica do cemitério, com um coração cheio de sonhos não formados. Seja a pessoa mais pobre na morte, porque você espremeu cada gota de ideia da sua alma e a despejou na ação de viver. Lição 7. A razão como filtro da emoção, o filtro emocional. O brilho azul de um smartphone no silêncio da madrugada pode ser o começo do fim de um império interior. Você já sentiu isso? Imagine o seguinte: você está exausto após um longo dia, e uma notificação aparece. É uma mensagem, ácida, insultante, uma traição descarada ou uma crítica mirada diretamente na jugular do seu orgulho. Em uma fração de segundo, uma corrente elétrica escaldante percorre sua espinha. Seu sangue começa a ferver como lava. Seu coração martela contra as costelas, e as palavras mais venenosas e cortantes começam a brotar da ponta dos seus dedos. Você quer apertar e enviar agora mesmo. Você quer incinerar a pessoa do outro lado no fogo da sua fúria, fazendo-a sentir cada grama da dor que ela acabou de lhe causar. Mosper. Olhe para suas mãos trêmulas pairando sobre o teclado. Neste exato momento, quem está realmente conduzindo o navio da sua vida? Não é o rei sábio na torre de marfim da dignidade. É uma besta ferida, rosnando e arranhando no escuro. Se você apertar aquele botão, não estará apenas destruindo um relacionamento ou uma carreira, você estará entregando oficialmente sua coroa ao caos. Você se torna um escravo das ações de outra pessoa. Na manhã seguinte, quando a embriaguez da emoção desaparecer, você acordará entre as ruínas de palavras que nunca poderão ser retiradas, enfrentando um arrependimento profundo e um caráter que foi manchado. Na filosofia estoica, vemos a emoção como um relâmpago rasgando um céu à meia-noite. Ele ilumina o problema, ele mostra o terreno acidentado à frente, mas não é, de forma alguma, um navegador para guiar o caminho. O relâmpago dura apenas uma fração de segundo, mas a grande jornada da vida exige a luz constante e duradoura de um farol, a razão. Eu quero lhe entregar um código poderoso usado pelos mestres do autodomínio, a regra das 24 horas de silêncio. Isso não é meramente um atraso, é uma purificação espiritual. Quando as ondas da sua alma estiverem quebrando com mais violência, realize um ato ritualístico, solte o telefone. Afaste-se do teclado. Silêncio absoluto. Deixe que essa tempestade emocional passe sobre você como uma nuvem escura. Não a persiga, mas também não se agarre a ela. Apenas observe-a, como se fosse um estranho gritando na rua. Espere até o sol nascer na manhã seguinte, até que a química tóxica da raiva tenha sido drenada da sua corrente sanguínea. Só então, olhe novamente para o lago da sua mente. Quando a água estiver imóvel e cristalina, a verdade surgirá. Aqueles insultos eram, na verdade, nada mais do que ecos fracos de outra alma miserável. Nesse momento, você recupera o poder de decidir. Você pode escolher responder com uma dignidade fria e imponente, ou simplesmente sorrir e ir embora, deixando o ofensor para trás. Isso não é fraqueza, isso é domínio supremo. O homem mais forte não é aquele que consegue desferir o golpe mais pesado, mas aquele que tem o poder de manter sua espada na bainha enquanto o mundo inteiro grita por sangue. Domine o espaço entre o estímulo e a resposta. Esse é o único lugar onde sua liberdade e seu reino realmente residem. Nunca deixe um segundo de impulso roubar a majestade que você passou uma vida inteira construindo. Lição 8. Um corpo forte, o templo da disciplina. Olhe no espelho. O que você vê? Apenas uma massa de carne e ossos, apodrecendo lentamente com o tempo? Ou um templo majestoso, o trono onde a vontade de um rei reside? Nas sombras de uma academia ao amanhecer, ou em uma estrada desolada sob uma chuva torrencial, um ritual secreto está acontecendo, um que os preguiçosos jamais entenderão. Imagine sua vida como uma grande conquista. Você, o general, tem planos brilhantes e estratégias afiadas para tomar o topo. Mas olhe para o seu exército, um corpo fraco, uma respiração curta e músculos que não fazem nada além de gemer por descanso.
Como você pode esperar que um general brilhante lidere um exército quebrado rumo à vitória? O estoicismo ensina uma verdade brutal: seu corpo é sua primeira e sua última arma. Se você não consegue comandar suas mãos para levantar 1 quilo a mais, ou forçar suas pernas a correr mais 1 quilômetro, como espera comandar sua mente para manter a calma quando o destino vier despedaçar o seu mundo? Quando você está na academia, encarando o ferro frio e indiferente, ou quando seus pulmões queimam por oxigênio na pista, é aí que a guerra começa. O ego fraco e covarde dentro de você começará a sussurrar, e então a gritar: pare! Já chega! Você está se machucando. Essa é a voz do instinto, a estagnação que aprisiona a humanidade por eras. Mas, nesse exato momento, se você mantiver a cabeça fria, respirar fundo e comandar, mais uma repetição, um milagre acontece. Aquele momento não é apenas sobre construir músculos. É o segundo em que você ensina seus instintos a obedecerem. Você está restaurando a ordem no seu reino interior. Cada gota de suor é um juramento da sua vontade. Cada músculo dolorido é uma rachadura na casca da sua fraqueza. Os mestres estoicos veem o treinamento físico como um exercício espiritual supremo. Eles não levantam peso por vaidade ou por fotos vazias. Eles treinam para construir a cidadela interior. Esta é a fortaleza para onde sua alma recua para encontrar segurança quando o mundo lá fora está desmoronando. Ela é construída com tijolos de disciplina e unida pela argamassa da resistência. Lembre-se, uma mente afiada em um corpo fraco é como uma espada lendária guardada em uma bainha apodrecida. Ela se estilhaçará no momento em que atingir a realidade. Não treine apenas o seu cérebro, transforme seu corpo em uma potência, uma máquina de guerra invencível que serve aos propósitos elevados da sua alma. Quando você dominar sua respiração e seus batimentos cardíacos sob a pressão esmagadora do peso, perceberá que nenhuma tempestade lá fora pode abalar o general que reina dentro de você. Comece a construir seu templo hoje, através dos seus esforços mais dolorosos, porém mais gloriosos. Lição 9. Treinando seu foco, seu ativo mais valioso. Pare por um instante. Agora mesmo, enquanto você lê estas linhas, quantos ladrões estão à espreita ao seu redor? Uma notificação do Facebook, um e-mail surgindo no canto da tela ou a vibração frenética do celular no seu bolso. Nós estamos vivendo no meio da guerra mais silenciosa e brutal da história da humanidade. Asterisco asterisco a batalha pela atenção. Asterisco asterisco lá fora, nos arranha-céus do Vale do Silício, milhares de engenheiros geniais, mestres da psicologia e dos algoritmos, estão sendo pagos com bilhões de dólares para uma única missão: roubar um segundo do seu foco. Eles estudam cada fenda no seu instinto, cada pulso de dopamina, para transformar você em um fantoche movido pelas cordas de um asterisco feed asterisco infinito. O resultado? Estamos vivendo em um estado de existência fragmentada. Olhe para si mesmo no espelho. Você está em um jantar de luxo, mas seus olhos estão colados em um vídeo no iPad. Você está sentado ao lado da pessoa que ama, mas sua mente está vagando por uma reunião que nem aconteceu ainda. Você está trabalhando, mas sua alma está presa em uma discussão inútil nas redes sociais. Você está presente em todos os lugares, mas, na realidade, não está em lugar nenhum. Você se tornou um fantasma na sua própria vida, uma entidade dispersa e frágil, fina como fumaça, facilmente soprada por qualquer vento passageiro das circunstâncias. Na filosofia estoica, não vemos o foco apenas como uma habilidade profissional. Ele é o seu asterisco asterisco ativo mais valioso asterisco asterisco. É a arma suprema para dominar o seu destino. Uma mente dispersa é uma mente fraca, e uma mente fraca nunca poderá ser livre. Para se tornar um mestre, você deve aprender a cultivar a presença absoluta, um código que desbloqueia o verdadeiro poder do agora. Eu quero que você estabeleça uma zona proibida para a sua mente hoje. Comece com os rituais da simplicidade. Asterisco 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 ao escrever. Asterisco asterisco deixe o resto do mundo desaparecer. Que existam apenas a caneta, a página e o fluxo do pensamento. Não seja apenas o escritor, torne-se as próprias palavras. Asterisco 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 ao ouvir alguém que ama. Asterisco asterisco faça dessa pessoa o único centro do universo. Olhe nos olhos dela tão profundamente que você consiga ouvir as coisas que ela nem está dizendo. Não ouça apenas com os ouvidos, ouça com toda a sua existência. O foco é um músculo, e ele vai atrofiar se você não o usar. Cada vez que você resiste à vontade de checar o celular, cada vez que puxa sua mente de volta para a tarefa atual, você está assentando mais um tijolo na sua asterisco asterisco cidadela interior. Asterisco asterisco. Entenda isto: quem controla a sua atenção, controla a sua vida.
Se você não pode escolher para onde olha, nunca poderá escolher para onde vai. Retomar o seu foco é a maior revolução que você pode liderar pela sua alma. Silencie o ruído sem sentido lá fora para que a voz da razão dentro de você possa finalmente ser ouvida. Porque somente a pessoa que sabe viver plenamente em um único momento possui a chave para a eternidade. Lição 10. Dificuldade voluntária, preparando-se para a tempestade. Você consegue sentir o cheiro da podridão? Ela não vem dos lixões lá fora. Ela está emanando, silenciosamente, do seu colchão macio, do seu ar-condicionado gelado e do conforto sufocante que te envolve todos os dias. O conforto é um assassino silencioso. Ele não te mata instantaneamente, ele simplesmente amolece a sua vontade até que a sua alma se torne tão frágil quanto a asa de uma cigarra diante de um furacão. Viaje comigo de volta no tempo para a terra das lendas, Esparta. Você acha que eles eram fortes por causa de suas lâminas afiadas? Não. O segredo deles residia nos dias de paz. Enquanto os reinos vizinhos banqueteavam-se em sedas, os guerreiros espartanos escolhiam dormir no chão duro, abraçar a fome e treinar no frio congelante do Monte Taigeto. Eles eram loucos? Não. Eles eram mestres da guerra psicológica. Eles entendiam uma realidade cruel. Aquele que vive tempo demais no luxo, morre no primeiro disparo da adversidade. Eles treinavam para que, quando a guerra finalmente chegasse, a privação não fosse um choque, fosse apenas um velho amigo com quem eles já tinham aprendido a conviver há muito tempo. Na filosofia estoica, chamamos isso de asquesis a dificuldade voluntária. Nunca cometa o erro das massas, esperar que o desastre aconteça antes de aprender a suportar. Isso não é lutar, é um desespero sem esperança. O homem sábio ensaia para a catástrofe enquanto o céu ainda está azul e o sol ainda brilha forte. Eu te desafio a realizar estes rituais ascéticos no coração desta cidade moderna. Não faça para que os outros vejam, faça para provar à besta preguiçosa dentro de você quem é o verdadeiro mestre. Entre na água gelada do seu banho matinal. Enquanto seu corpo treme, implorando por calor, mantenha-se firme. Isso não é apenas um banho, é como você forja uma armadura para sua alma. Escolha caminhar quilômetros sob o sol escaldante. Em vez de se encolher na cabine climatizada de um Uber. Deixe o suor escorrer. Sinta o peso das suas próprias pernas. Encare o silêncio absoluto. Desligue todas as notificações, deixe seu telefone em outro cômodo e sente-se sozinho no escuro por 1 hora. Encare seus próprios pensamentos mais terríveis sem qualquer escapatória. Cada vez que você escolhe o caminho difícil em vez do fácil, ou a escassez em vez da abundância, você está acumulando uma moeda poderosa para o seu espírito. Você está construindo uma cidadela interior impenetrável. Para que um dia, quando o destino finalmente te atingir com um golpe letal, quando você perder sua carreira, quando a pessoa que você mais ama for embora, ou quando a própria morte bater à sua porta, o mundo olhe para você com admiração. Enquanto outros estarão gritando, chorando e amaldiçoando o destino, você estará lá, firme como um penhasco milenar diante do oceano. Você olhará a adversidade diretamente nos olhos, oferecerá um sorriso desafiador e sussurrará uma frase que faz todo o universo tremer de respeito. É só isso. A tempestade não pode te quebrar, porque você é a tempestade. Comece esta jornada de treinamento árduo hoje, antes que a vida te force a fazê-lo em lágrimas. Conclusão: o rei sem coroa da alma. Pare por um momento. Fique parado entre as ruínas do que você costumava chamar de vida. Você consegue enxergar claramente agora? Consertar sua vida nunca foi sobre uma tentativa desesperada de colar cacos quebrados em busca de algum estado ilusório de perfeição. A perfeição é uma mentira vendida para sonâmbulos. Esta realidade é uma tempestade perpétua, e o poder supremo de um mestre estoico não é rezar para que a tempestade passe, é aprender a caminhar com uma altivez fria e imponente através do coração do caos mais aterrorizante. Cada segundo que você arranca violentamente sua mente do pântano da distração para alcançar o foco puro, cada vez que você convoca a coragem para estrangular o ressentimento em troca de um perdão nobre, você não está apenas vivendo. Você está assentando os tijolos finais da sua fortaleza de liberdade, um reino interior onde o destino não tem o poder de te julgar. É um caminho solitário, cheio da agonia de uma cirurgia espiritual, mas é o único preço a pagar para que você não implore mais pela misericórdia da sorte, mas se torne, finalmente, o rei sem coroa de sua própria alma.
Esta jornada não é para os fracos. Se você sente o sangue de um guerreiro fervendo dentro de você, se você anseia por construir uma mente invencível, clique em inscrever-se. Juntos, vamos forjar uma força que não pode ser quebrada. E se você conhece uma alma por aí que também está perdida nos destroços da própria vida, entregue a ela este código. Vejo você no lugar onde o medo não tem mais voz, no topo da maturidade e da quietude absoluta. Modern Invictus, Estoicismo para vencer.